sequência aqui, vamos fazer o seguinte, vou executar aqui para a gente poder visualizar como é que ela tá duplicando, né, o produto comprado. Então, se eu clicar aqui para comprar o celular, ele comprou um, vou voltar. Se eu comprar novamente, ele compra outro em linha abaixo, então em outra fila ali. Eu quero que ele altere o valor da quantidade e não faça isso que ele fez ali. Só uma coisinha aqui que eu estou vendo que já tem tempo, esse documento está sem título. Então, vou colocar um título para ele aqui, carrinho de compras. Então, o meu eu deixei sem. Fica estranho ali quando você abre a página, ela fica sem título. Aqui no código desse documento, que é o carrinho.php, abaixo aqui onde a gente estava testando, né, se realmente existem itens dentro do carrinho, ele exiba esses itens para mim. Ele busque ali, né, pelo ID, o nome, o preço, quantidade, tudo que tem lá. O que eu vou fazer aqui? Ó? Acima de onde eu faço o teste aqui dele, deixa eu ver aqui onde eu vou colocar. Post ID, beleza, meu carrinho. Aqui, ó, antes dele aparecer, na verdade, né, antes dele jogar os dados dentro ali do carrinho, antes dele buscar aqueles valores, eu vou criar uma variável chamada posição. Então, vou criar ela aqui, ó. Só pós assim, beleza. E vou iniciar ela com -1. Por que -1? Esse valor aqui, ó, ele ainda não entra no array. Lembrando que o array, o primeiro campo aqui é 0, aqui é 1 e assim por diante. Então, -1 é um valor que não tem ainda, né, englobado aqui dentro do meu array. E vou pedir para fazer um for. Enquanto a minha variável, não vou usar a variável i de novo, enquanto ela for menor do que todo o tamanho desse array aqui, ó, ele vai se repetir. Então, enquanto for menor que o ID, que o nome, que todos os dados que tem lá, ele vai se repetir. Então, for, vou criar a mesma variável i, não tem problema que ele não vai dar conflito com a outra não, porque estão em locais, né, diferentes aqui. Então, variável i é igual a 0, enquanto ela for igual a 0, ponto e vírgula para fazer separação. Deixa eu aumentar um tiquinho o código aqui, né? Eu esqueci porque eu acabei trocando de computador e ficou afastado. O código fica ruim. Então, fontes, eu tenho uma opção aqui para tamanho, né, de visualização do código. Eu gosto de deixar 16, que ele fica bem maior aqui, ó, fica fácil para vocês poderem acompanhar durante as aulas aí. Então, às vezes a gente coloca colchetes, né, parênteses, então isso aí dificulta um pouquinho. Então, enquanto i for igual a 0, faça para mim o seguinte aqui, enquanto i for igual a 0, não, i inicia com 0, enquanto i for menor do que o tamanho todo do meu array, que é o parâmetro count, né, isso aí a gente já aprendeu isso aí, vai incrementando ele. Então, i mais mais. I mais mais, beleza. Feito isso aqui, eu vou colocar aqui embaixo, vou abrir e fechar chaves e vou colocar uma condição. Então, if, deixa eu abrir já a condição aqui, abrir e fechar as chaves dela para que não me complique. Então, se o quê? O que eu tenho que comparar? Se o ID do meu carrinho, né, do caso, o número que tiver lá, ele for igual à posição i, né, do meu array, como assim? Então, vamos voltar aqui que fica mais fácil para me explicar. Todos os valores aqui ele tem um identificador. Então, por exemplo, se o ID, que é o 1 do celular, ele for igual à posição 1 do meu array, ele não vai criar uma nova linha. Ele vai repetir, ele vai incrementar mais um nesse número aqui. Ó. Então, seria justamente essa condição que nós vamos estar criando aqui embaixo. Então, vamos fazer ela aqui. Ó. Se o ID, meu ID ali, ele receber. Então, se ele for igual, eu tenho que colocar aqui, ó, 2 iguais para ele, que eu estou comparando, eu não estou passando um valor. Se ele for igual ao meu carrinho na posição ID dele, então meu carrinho, na sua posição I, aliás, né? Então tem que colocar aqui a variável. Ok. Na posição I de quem? Porque ali dentro eu tenho vários itens também. Eu tenho a posição I, cadê? A posição I do ID, a posição I do nome, a posição I do preço. E quando ele passar a primeira vez, todos esses aqui vai ser 1, ó. 1, aliás, a primeira vez é 0, né? 0, 0, 0, depois 1, 1 e assim por diante. Então, o que eu vou fazer aqui? Cadê? Eu tenho que colocar a posição que eu quero que ele teste. Eu estou mexendo com o quê? Com o ID. Então, quer dizer que se o meu número de identificação, essa aqui é a variável, é o que eu recebo, né, do produto, ela for igual à posição 1 do meu carrinho, no caso ali, né, aqui não é I, é ID. Estou viajando já. Ela for igual ao ID dele, então significa que eu já tenho aquele produto lá. Então eu vou fazer o que aqui embaixo? Eu vou fazer a minha posição ficar igual, né, ao meu número, ao meu índice que eu tenho ali. A posição, lembrando, ela era -1. Cadê? Ela começa aqui, ó, com -1.
E se então o produto já existir lá, ela passa a ficar na mesma posição daquele produto, que é a posição, no caso, I. Parece um pouco complexo, mas vocês, analisando novamente aqui e fazendo, vão conseguir entender. Então, definir a posição como -1 e estou falando que se aquele produto tiver lá, né, ele vai repetindo e colocando ele na mesma posição em que já existe ali dentro do meu array. Então, ele não vai criar uma nova linha. Se ele já tiver aqui, ó, ele vai incrementar mais 1 na quantidade. É isso que eu quero que seja feito. Deixa eu vir aqui, dar um Ctrl S por enquanto, mas está faltando eu completar, né, com outro parâmetro aqui. Completamos ele na próxima aula. Então vamos dar sequência. Depois aqui que eu fechei o for e fechei o if, eu tenho que fazer um outro teste, né? Agora eu tenho que fazer o teste do seguinte. Aqui eu mandei ele colocar, né, o índice no mesmo local. Então, se eu comprar 2 celulares, eles vão ficar no mesmo local. Só que eu não mandei ainda incrementar a quantidade. É o que eu vou fazer agora aqui embaixo. Então, eu vou falar aqui, ó, que se a posição ela for diferente de -1, se ela for diferente de -1 é porque o produto existe lá. Lembrando que quando é -1 ele não está dentro ainda do meu array. Diferente, nós colocamos sinal de menor e maior, como eu fiz ali. Então, se a posição for diferente de -1, faça o seguinte para mim. Vou criar, né, aqui vou ter que criar uma variável para trabalhar com a quantidade. Mas primeiro vamos colocar esse parâmetro aqui, ó, do meu carrinho. Deixa eu até copiar ele, que eu tenho ele aqui, ó. Eu vou precisar de ter tudo isso aqui, só que eu vou trocar essa quantidade aqui por uma variável em que eu vou declarar aqui embaixo. Então, deixa eu colocar ele primeiro, né? Nós já temos ele ali, copiem ele. Ok. Feito isso, eu tenho que falar também a posição onde eu vou trabalhar aqui. Eu vou trabalhar na posição pos, né? Onde tiver o meu objeto. Então, eu vou colocar aqui a minha variável de posição. Ele vai mexer aonde tiver, né? Ele vai mexer na posição do objeto correspondente aqui. Então, eu tenho que passar para o meu array aqui essa minha variável. Feito isso aqui, eu vou criar uma outra variável que eu falei que vai controlar para mim a quantidade. Então, vou dar um nome para ela aqui de... Pode ser quant assim, porque eu já tenho quantidade, eu não vou poder criar duas iguais. A quantidade, ela vai receber, né, o meu array na posição dele, no meu carrinho ali, no caso, na posição dele, mais a quantidade anterior. Como assim? Vamos fazer aqui, ó. Meu carrinho na sua posição. Então, tem que colocar aqui a variável pos. Ok. Mas só que aqui, ó, na posição do carrinho, eu tenho ID, nome, preço e quantidade. Eu tenho 4 itens. Então, toda vez eu tenho que passar qual eu estou mexendo. Lá em cima nós passamos o ID. Aqui eu estou querendo a quantidade. Então, não adianta só eu falar que é a determinado índice do meu array. Ele tem vários itens dentro dele. Então, eu tenho que falar o item que eu quero trabalhar também. Mais a minha variável de quantidade que guarda aquele preço ali, ó. Então, seria essa variável que guarda preço, não, que guarda o valor da quantidade dele. Então, eu estou somando aquilo que eu recebi, né, aquela posição do array, no caso ali, que é 1. Toda vez que eu clique e compro mais um produto, ele vai somar mais 1 no valor que eu já tenho lá. E aqui eu não vou poder passar para a quantidade a minha variável quantidade. Eu vou passar a quant que vai ser atualizada. Então, vai ficar, por enquanto, dessa forma aqui, ó. Então, aqui eu estou controlando, né, o índice aí da minha variável, daquilo que eu estou recebendo ali em quantidade. Então, já nós vamos testar. O que eu estou precisando de fazer aqui é o seguinte, ó. Aqui eu coloquei que se a posição for diferente de -1, ele fazer isso, porque se ela for diferente de -1, ele já existe lá. Então, ele vai somar a quantidade e jogar em cima ali. Pô, mas e se não for diferente de -1? Então, também tem que testar essa condição aí. Então, é só colocar um else aqui, ó. Se não for diferente de -1, ele faz o que ele tinha que fazer anteriormente, jogando a quantidade anterior. Então, em vez da variável quant aqui, ó, eu vou colocar a variável quantidade. Ok, basicamente é isso aqui, né? Já podemos aí testar. Se eu não tiver digitado nada errado aqui, como de costume, ele vai funcionar. Então, vamos verificar aqui. Tem que abrir o index, né? Dando mole já. Vou iniciar o index aqui, ok. E vamos testar. Deixa eu fechar aqui o meu carrinho de compras. Comprei um celular. Opa, erro já na certa, né? Vamos visualizar onde eu errei. Não definido na linha 43. 43. Deixa eu olhar o que eu tenho aqui na linha 43 do carrinho. 43. Índice menor que 0. Vou ter que analisar aqui e já nós corrigimos o erro. Então,
analisando aqui, ó, eu achei meus erros, né? Eu falei aqui no fora aqui, eu dei um mole grande. Então, se o meu contador, enquanto ele for menor do que o tamanho, mas count é um tamanho, mas tamanho de quê? Tamanho do meu carrinho. Variável aqui, meu carrinho. Então, enquanto ele for menor que os dados que eu tenho ali dentro do carrinho de compras, ele vai se repetindo. Então, esse foi o primeiro erro. O segundo erro foi que eu repeti aqui no else, ó, o parâmetro que eu já tinha, né? Eu coloquei de novo, eu já tinha isso aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar, posso apagar esse aqui de baixo. Ó. E aqui não tem, né, o posição, tá? Só aqui eu não vou passar posição nenhuma, era o que estava anteriormente. Então ficou assim o else. Apaguem um ali porque eu já tinha ele, acabei copiando e colando de novo, não vi que ele estava aqui abaixo. Então ele vai colocar, né, se não tiver, se não for diferente de -1, é porque tem produto. Então tem produto, ele faz isso e aumenta a quantidade, atualiza a quantidade. Se não for, ele coloca a quantidade anterior. Ctrl S, vamos testar isso aqui, né, com o navegador. Vou vir aqui no index, visualizar aqui com o Firefox. E ele vai funcionar perfeitinho aí, beleza pra gente. Comprar aqui o primeiro, opa, cadastro ele ali, voltar, comprar de novo, certinho. Ó. Repara que a quantidade incrementou. Ó, vou comprar agora uma câmera. Opa, já veio para a linha de baixo. Se eu comprar novamente a câmera, ele vai incrementando ali quantos eu for comprando. Se ele vê que já tem aquele registro, aquele ID, aquele índice, ele não cria nova linha e incrementa. Então, devagar a gente está conseguindo aí corrigir, né, os probleminhas e dar sequência. Próxima aula a gente continua. Se você gostou, clica em gostei para estar ajudando, né, o canal aí divulgando os nossos vídeos. Um abraço.